Bom, então estamos já com a palavra, né? Vamos prosseguir agradecendo aqui inicialmente a Deus pela oportunidade, pelas bênçãos, agradecendo a administração da casa pela confiança, agradecendo ao Adriano pelo estudo inicial e ao Rafael pelo suporte técnico. Nós então iniciamos o nosso tema de hoje, que é tratar da afinidade e sintonia. Tema interessante. Será que nós que não conhecemos quase nada de nós mesmos, como disse o Adriano, será que já conhecemos plenamente o que significa, para que serve essa afinidade, essa sintonia? É o que nós vamos tentar compreender um pouco mais a partir da lição que estudamos hoje. Então vamos lá. A afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. E pelos mecanismos da lei de afinidade, a sintonia constitui lei inderrogável. Quais as implicações, quais as consequências disso? Afinidade é uma faixa de união, em que nos integramos uns com os outros. Em tudo, vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvidas: através do pensamento, comunicamos uns com os outros em plena vida universal. Todas as coisas que existem no universo vivem em um regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmos, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se encontra, em que se situa no atual momento. Vieste com a inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminhas para a consciência, escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que busca. Tens a posse daquilo que deste. Convives com quem sintonizas. Conhecerás o que aprendestes, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Felicidade ou infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo. Amigos, são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e de tuas necessidades de aprendizagem. Pelo teu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeres contigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com os teus pensamentos, atrais, absorves, impulsionas ou ressachas. Com a tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. E Jesus disse: Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda alma imortal, seja na vida física, aqui na Terra, encarnados, como dizemos, ou na vida do astral, na erraticidade, ou desencarnados. A lei de afinidade é princípio divino, regendo a ti e a todos os outros e a tudo. Observa,
Viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, de pensar e de agir. A afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração, da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. Podemos aprender com os postulados da doutrina espírita e sua literatura que, pelos dispositivos da lei de afinidade, a sintonia constitui lei inderrogável, ou seja, que não pode ser abolida, nem anulada, nem eliminada e nem extinta. E qual a implicação, qual a consequência disso? Onde colocarmos os pensamentos e os sentimentos, aí se nos desenvolverá a própria vida, porque vivemos sob a influência das crenças e valores que alimentamos, das emoções que cultivamos, das aspirações e dos propósitos que guia o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Sejamos ou não conscientes desta responsabilidade. Cada um de nós encontra-se constantemente atraindo as circunstâncias e as pessoas de uma forma ou de outra. Entram em consequência com o nosso mundo interior. Assim, cada um de nós conviverá sempre e em toda parte, e a todo momento com aqueles com os quais se afirma, efetuando inevitáveis trocas energéticas. E qualquer alteração nesse compartilhar dependerá necessariamente da transformação de nossa condição íntima, porque as forças que nos unem uns aos outros são as que, em primeiro lugar, emitimos de nós. Em essência, somos o que pensamos e o que sentimos, e, por conseguinte, o que fazemos, conectando de modo automático nosso mundo interno ao universo externo, pois estamos com todos e no todo, e tudo está em nós. Parafraseando aquele ditado, dize-me com quem andas, que dir-te-ei quem és, concluímos que basta conhecermos nossas reais motivações e a índole de nossos amigos para atestarmos com quem desejamos nos assemelhar. Nesse sentido, o Espírito Emmanuel advoga que, se sintonia é acordo mútuo, todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Espíritos sintonizam-se com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam-se com pessoas em quem ou com quem se comprazem em estar juntas. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos nós estamos dentro de um campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou a forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizarmos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica.
Na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo comenta sobre uma nuvem de testemunhas a nos rodear, advertindo-nos quanto à condição moral dos indivíduos que temos por companheiros. Todavia, serão eles apenas os que se encontram materialmente participando de nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, profissional, familiar, social? Segundo os ensinamentos trazidos por Allan Kardec, organizador e codificador da doutrina espírita, a realidade é muito mais ampla. Pelo nosso modo de ser e de agir, não somente escolhemos os amigos e os ambientes de nossa preferência, como também atraímos os indivíduos que vivem no mundo espiritual, os espíritos, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditemos ou sejamos conscientes dessa presença. No Livro dos Espíritos, na questão 484, Kardec dirige ao Espírito da Verdade a seguinte pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Olha que interessante. Pelo que nós já vimos até aqui, semelhante atrai semelhante. Portanto, já fica fácil de entender, pelo menos em grosso modo, a resposta. E vem da seguinte maneira: os bons espíritos sintonizam com os homens de bem, ou aqueles suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores se sintonizam com os homens viciosos ou que possam vir a sê-los. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Aqui a gente já percebe que a semelhança é que gera afinidade, a afinidade é que vai gerar uma frequência que vai sintonizar-se com os nossos iguais de acordo com a frequência que estivermos emitindo. Em uma outra oportunidade, Allan Kardec comentou o seguinte: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Então, maus espíritos acham facilidade de portas abertas para acessar aqueles que têm tendências semelhantes a esses maus espíritos. Cada um de nós constrói de uma maneira muito particular sua própria atmosfera moral. As desarmonias, os transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições, de nossas imperfeições morais, e que pelos processos naturais de afinidade e da sintonia atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. E estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbadores e doentios o indivíduo que se permite sofrer-lhes o assédio, influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadoras ou calamitosas, que nós costumamos chamar de obsessão, que é a capacidade de um espírito inferior sintonizar-se com pessoas também que se lhes assemelham e neles produzir transtornos e distúrbios, sendo desde a simples sugestionamento até uma dominação, uma subjugação total da vontade, passando então o indivíduo a quase se transformar em um robô. No entanto, o espírito Joana de Ângeles explica o reverso da medalha. Será que estamos submetidos a esses que acabamos de ouvir? Ou se a nossa vibração é diferente, a nossa afinidade será diferente, a sintonia, por consequência, será diferente. Ela diz o seguinte: como não existem violências contra as leis universais, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio, direciona ondas mentais que alcançam as regiões felizes da espiritualidade, despertando o amor e interesse dos guias espirituais que acorrem pressurosos para auxiliar.
Assim promovem encontros inesperados, inspirando um e outro a tomarem o mesmo caminho, de forma que se defrontarão em determinado lugar, casualmente, embora haja sido telementalizado na escolha do roteiro. Noutras vezes, determinada aspiração ou necessidade, quer dizer, um desejo nosso, que se apresente improvável, porque a mente se encontra em sintonia com o mundo transcendente, é inspirado a tomar tal ou qual decisão que terminará por solucionar o desejo. Mais uma vez, aí a nossa frequência, a nossa sintonia determinou a presença de um nosso amigo espiritual de caráter orientador que nos traz sugestões adequadas à solução dos problemas para o qual buscamos respostas. Repetidamente, pequenas ocorrências dão-se com naturalidade, propiciando encantamento e ventura, que enriquecem a esperança de gratidão àquele que é eleito. Sintonizar é estar na mesma frequência mental, emocional de outrem, podendo captar e emitir pensamentos simultaneamente. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se predisponente ao contato psíquico com eles de forma consciente ou inconsciente. Cada indivíduo assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se identifica. Por isso, Jesus recomendou vigilância e a oração como antídotos contra as sugestões desequilibrantes, oriundas tanto dos encarnados como dos encarnados. Para a sintonia com os espíritos superiores, devemos sair do foco, sair do pensamento, do sentimento daquilo que está a nos incomodar e deixando de lado os desassossegos, de modo a captar outras ideias disponíveis à nossa consciência. Ou seja, quando estamos com um problema, se focarmos dentro desse problema, entronizarmos dentro desse problema, não teremos condições de vibrar uma corrente à altura de ser captada pelos nossos orientadores para nos auxiliarem. Quanto mais preocuparmos com o problema, mais difícil será nós encontrarmos a solução em termos de ajuda espiritual. Todavia, cultivar bons sentimentos e bons pensamentos durante a oração não é simplesmente construir boas ideias no momento em que se queira conectar com os espíritos desencarnados, voltados ao bem, mas também estabelecer um estilo de vida pessoal que favoreça naturalmente o surgimento de ambos. Assim, aquele que é ético trabalha-se continuamente no exercício de sua amorosidade, obviamente que tem sua trajetória evolutiva, pois se é verdade que cada um somente pode dar conforme o que tem, torna-se óbvio que cada um recebe também de acordo com aquilo que dá. Ou seja, Jesus já nos avisa que nosso Pai nos dará de acordo com o nosso merecimento, com aquilo que nos prepararmos para receber, de acordo com o nosso plantio. Bons pensamentos contribuem para a sintonia com bons espíritos. Bons sentimentos fortalecem a ligação do indivíduo com aqueles espíritos na medida em que foram construídos com base na bondade e no amor. A amorosidade de uma pessoa é uma das formas mais seguras de construir sentimentos superiores. Na faixa mental em que você atua, ou que nós atuamos, é natural que recebamos mensagem com valor vibratório de acordo com aquilo que nos envia. Se nós estamos devidamente preparados, nós podemos receber a integralidade disso via inspiração, via intuição. Se estivermos em sintonia fraca, vamos dizer assim,
talvez a gente possa perceber em parte, mas não assimilar a totalidade das orientações que nos encaminham os nossos irmãos do plano espiritual, preocupados em nos encaminhar para o caminho do amor, para o caminho do bem, do progresso e da evolução. Quem se demora no pessimismo, acalentando insucessos, assimila ondas inferiores que carregam miasmas pestilenciais, fixando-os nos painéis da emoção que geram desequilíbrios e enfermidades. Aqui nós podemos também dizer o seguinte: o nosso pensamento gera algo visível pelo plano espiritual que nós chamamos de formas pensamento. Se positivo, sintonia, positivo. Se negativo, vai convidar aqueles menos evoluídos a estar em afinização conosco, sintonizando conosco e nos, vamos dizer, entre aspas, orientando, só que para o caminho errado. A felicidade começa no ato de desejá-la. A desdita se inicia no instante em que você dá guarida a ela. Utilize bem o tempo, tudo fazendo para que o seu momento seguinte seja-lhe sempre mais promissor e agradável. O que não alcance agora, insistindo, conseguirá depois. Eleja, portanto, os ideais de engrandecimento humano e não se detenha nunca. Urge conscientizarmos-nos de nossa condição de espíritos imortais e que, como tal, devem realizar-se através da incorporação dos mais elevados princípios e valores da moralidade e do amor. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, por orientação dos espíritos superiores, ressaltou a importância do estudo, ele não fez com o propósito de que nos intelectualizássemos em excesso, sobretudo para demonstrar aos demais a superioridade de nossa capacidade e inteligência, mas para que, por meio do conhecimento adquirido, aprendêssemos a selecionar o que verdadeiramente contribuísse para o nosso enriquecimento íntimo. A reeducação íntima nos tira da ociosidade, traz luz ao espírito, harmoniza a mente, bem como possibilita a aproximação dos espíritos interessados em nossa ventura. De acordo com André Luiz, nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhemos a força da vida em ondas de pensamentos e as expressamos através das palavras, dos exemplos, de nossas atitudes. Na questão 278 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: os espíritos das diferentes ordens estão misturados. Olha que interessante, né? Os diversas escalas, desde o simples e ignorante até o puro espírito, estão tudo junto. Ele diz, olha, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros, eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a simpatia de seus sentimentos, como acontece entre os encarnados. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propuserem. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Pelo desejo de evitar que aqueles que estão sob domínio ou semi-domínio deles, aqueles que vibram com eles, não evoluam, não progridam.
Aonde as sociedades se formam pela analogia ou gosto, onde o vício e a virtude convivem sem se falar. Então, os espíritos são diferentes, convivem às vezes no mesmo setor, mas sempre se unem, se buscam através da sintonia pela afinidade, por similaridade de interesses e de pensamento. Conforme as informações compiladas por Allan Kardec no mundo espiritual, os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos ou por semelhança de propósitos e interesses. À medida que evolui e muda de situação, ainda assim se agrupam com aqueles que se encontram na mesma faixa de evolução. Na vida material também os encarnados se buscam pelas afinidades e, em geral, realizam suas tarefas de acordo com suas motivações. Todos temos um círculo de amizade preferido, não é mesmo? São as afinidades resultantes de experiências vividas em comum. São atos de amor compartilhados, feridas abertas por alguns, mas cicatrizadas pela amizade e pelo cuidado de outros. Problemas em comum e que exigem a união de esforços para serem resolvidos. Compromissos de auxílio recíproco. Para uma existência agradável é fundamental a convivência com pessoas que entendam a vida de forma parecida à nossa, que busquemos os mesmos objetivos que os nossos, que professem a mesma religiosidade. Tudo isso é bastante natural e deve ser cultivado. No entanto, nada disso nos impede de estabelecer uma boa relação com os demais, participando de fatos e ações ao lado deles. Afinal, conviver com as diferenças nos ajudam a crescer, a desenvolver nossas potencialidades de compreensão e de aceitação para com aqueles que não cultivam os mesmos gostos, os mesmos interesses, sentimentos, propósitos e pontos de vista. Quanta tranquilidade poderíamos usufruir se apenas aprendêssemos a nos livrar da visão de acharmos-nos o melhor, o sempre correto, de ser, senão, o dono da verdade, ao menos o seu melhor intérprete. Ficaria mais fácil aceitar a nós mesmos e ao outro. É no lar que os espíritos renascem juntos por afinidades e, sobretudo, por contingências expiatórias. Em virtude de a família ser o principal organismo depurador de conflitos do passado. É nela que se reúnem antigos amores, velhos desafetos, ambiente no qual os espíritos têm a oportunidade de se exercitar o perdão e o amor sobre os mais diversos aspectos. Segundo os postulados espíritas, pelo fato de os laços de sangue nem sempre reunirem almas essencialmente afins, o componente da família em que conosco se relaciona e com o qual não temos afinidade ou mesmo sentimos certa aversão, é sempre alguém a quem temos de aprender a compreender, aceitar em nosso próprio benefício. E a aceitação não consiste na concordância com suas inadequadas atitudes, mas na disposição de ajudá-lo na superação de suas dificuldades, notadamente as íntimas. Na questão 204 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona para o Espírito da Verdade. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Que interessante, né? Será que morreu, separa, nasceu, agrupou numa família, desencarnou-se, voltou ao plano espiritual, cada um para o seu lado?
Eis a resposta. Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorre a causa da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec anota o seguinte: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações, de seus desejos e de suas vontades. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque, depois de sua entrada na erraticidade, se encontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família, num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo desenvolvimento, progresso, adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, nem por isso estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos, ou seja, os desencarnados continuam orando por nós e olhando por nós. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligado à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Entenda-se que trata aqui da afeição real, alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que se unem neste mundo apenas e tão somente pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe para sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são inícios de simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela disse que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou até mesmo estranhos, com duplo objetivo: servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato com os bons, e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Então, aqui vamos dizer, uma descrição bastante clara do que é afinidade e o que essa afinidade gera com a nossa vibração,
com a nossa sintonia. A vibração vem do progresso já atingido por nós, da nossa transformação moral, da nossa evolução. E qual é o modelo de vibração a que devemos seguir? Qual o nosso guia, vamos dizer, inquestionável, aquele que aqui esteve há 2000 anos atrás, trazendo os ensinamentos e informando que rogaria ao Pai e ele enviaria o Consolador, que traria novas informações e traria esclarecimentos, interpretações novas sobre aquilo que houvesse sido esquecido ou que não estivesse bem compreendido. Então, Jesus é o nosso mestre, o nosso guia. Com ele devemos vibrar, devemos entrar em afinidade e, por consequentemente, em sintonia. Estando sintonizado com ele e com a autoridade dele sobre o planeta Terra, sendo ele o co-criador e o governador do planeta Terra, e com a autoridade moral que ele tem sobre todos os administradores espirituais, estando seguindo os passos do Mestre, estaremos em sintonia com os bons espíritos. Com isso, nós estaremos bem orientados, bem instruídos, via inspiração, via intuição. E, às vezes, até no nosso sonho, nós podemos receber os conselhos. E quando não tiver sintonia real, efetiva, ou pelo menos quando não sentirmos essa sintonia, basta lembrarmos do nosso mestre e do que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E se, em uma dúvida, isso não for suficiente, troquemos de posição, de lado, e colocamos-nos como se estivéssemos na posição de Jesus e perguntaria: o que Jesus faria? Seguindo essa orientação, que independe de comunicação via sintonia espiritual, basta o conhecimento que já temos do nosso mestre, sabemos que ele traria o melhor, que ele traria o justo, o bom e o amoroso. E seguindo essa luz que irradia, seguindo esse mestre dos mestres, médico dos médicos, com certeza estaremos seguindo o caminho certo, o caminho da luz, o caminho da evolução e do progresso. E, em especial, nesse momento que passamos, que temos uma dificuldade na área de saúde, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso desejo da saúde, a nossa confiança na bondade, no amor de nosso Mestre, e, sobretudo, no amor e na justiça de Deus, certamente nossos iguais, nossos seres humanos encarnados no planeta Terra, estarão sob as bênçãos do Pai, e o melhor que puder ser feito, com toda certeza, o Pai assim o fará. E assim nós agradecemos a Deus, a Jesus, e rogamos saúde e bênçãos para todos, encerrando essa nossa participação na noite de hoje, e que Jesus nos abençoe a todos agora e sempre, tanto os que estão ao vivo conosco. Vamos ver quantos somos. Estamos em 20 participantes, mas todos aqueles que assistirão, seja no Facebook ou no YouTube, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos abençoar a todos, nos iluminar e esteja sempre conosco. Deus abençoe a todos. Obrigado.